E Flaco Lopes deixou o Palmeiras perto das semifinais da Copa do Brasil, fase espetacular do atacante argentino. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais bastidores. Fala de aposentadoria no Palmeiras, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E Flaco Lopes deixou o Palmeiras muito perto das semifinais da Copa do Brasil. Vitória do Palmeiras por 3-0 contra o Santos na noite dessa quarta-feira no Nubank Park. Flaco Lopes marcou mais duas vezes, como já havia feito na vitória contra o Vasco no fim de semana. O placar foi completado pelo Andréas Pereira. Vitória folgada, tranquila do Palmeiras, que poderia ter feito 4, 5 ou até 6 gols. Vitor Roque perdeu duas chances cara a cara. Piquerez também desperdiçou uma chance. O Maurício chutou por cima, o Giai da mesma maneira. Até o Heitor, que entrou no segundo tempo, também teve uma chance real. No fim das contas, o 3-0 acabou sendo barato. Santos apareceu com uma única chance de mais perigo, uma cabeçada do William Arão por cima do gol. Enorme diferença entre os times, que foi ainda mais evidenciada com a ausência de Neymar, poupado pela comissão técnica. Se a ideia era ter o Neymar para o jogo da volta na próxima semana, na Vila Belmiro, é melhor nem colocá-lo em campo, para que o Neymar não se desgaste. Esse 3-0 me parece absolutamente irreversível. Ou você ainda acha que dá para o Santos? Já usa o espaço para comentário e emita a sua opinião. Só é importante contar que a fase do Flaco Lopes é espetacular. Temporada de 44 jogos, 21 gols e 9 assistências. O cara tem 30 participações em gol em 44 jogos. Nas últimas 5 partidas, 5 gols e 1 assistência. O Flaco já fez dessa atual temporada a temporada com mais assistências, 9 contra 7 em 2024. E faltam apenas 4 gols para que ele se iguale à sua temporada mais artilheira, que foi a passada com 25 gols. Se você procurar no Transfer Market, vai ver que ele está avaliado em 25 milhões de euros. Mas hoje dá para cravar que por menos de 40, 45, 50 milhões de euros, o Palmeiras nem aceita sentar à mesa para conversar sobre a saída do centroavante argentino de 25 anos de idade. E está muito certo, correto? Ou dá para vender o Flaco Lopes por menos? Qual o preço do Flaco Lopes? Estou curioso para saber a sua opinião sobre o tema, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Flamengo registrará um prejuízo de 90 milhões de reais com Everton Cebolinha. E olha que eu estou me atendo apenas à aquisição de direitos econômicos. O atacante, que havia sido comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros, depois ainda teve mais 1 milhão e meio de euros de custo. É que na virada de 2025 para 2026, como não vendeu o Cebolinha, estava previsto no contrato esse acréscimo de mais 1 milhão e meio de euros. 15 milhões de euros hoje equivalem a 90 milhões de reais. E aqui vem a notícia importante do dia: o Flamengo decidiu abrir mão do Cebolinha. O clube topa liberá-lo sem custos, para que ele cumpra, para que ele não tenha de cumprir os últimos 6 meses finais do acordo. O contrato entre Cebolinha e Flamengo se encerra em 31 de dezembro. E desde que ele não jogue num rival brasileiro, se o Cebolinha encontrar qualquer outro clube no mundo, vai ser liberado sem nenhuma necessidade de compensação financeira. Em troca, o Flamengo economiza 1 milhão e meio de reais por mês, nos meses que ainda restam daqui até o fim da temporada, setembro, outubro, novembro, dezembro, além de 13º e férias proporcionais. Passagem que viveu alguns bons momentos e vários momentos de queda. Dá definitivamente para dizer que o Cebolinha não deixará saudade. Custo alto, salário elevado e jogador que não empolgou. Só para completar, o Cebolinha tinha negociações fechadas com o Krasnodar, mas na última hora, o presidente do clube russo recuou e, diante desse cenário, Cebolinha ainda procura interessados em seu futebol. Caberia no seu time do coração se fosse para que o seu clube contratasse o Cebolinha de graça. Seria um bom negócio? É só importante lembrar que o Cebolinha, para clubes brasileiros, pede um pacote de 2 milhões e meio de reais por mês. 1 milhão e meio de salário e outro 1 milhão de luvas. E tem aposentadoria no Palmeiras. Marcelo Lomba, goleiro de 39 anos de idade, planeja pendurar as luvas no fim dessa temporada, quando se encerra o atual contrato com o Verdão. Lomba vem planejando esse pós-carreira desde a temporada passada. Ele foi convencido pelo Abel Ferreira a estender esse vínculo por mais um ano. Até porque, na visão do Abel, a ajuda do Lomba extracampo é extremamente importante. De qualquer forma, na condição de terceiro goleiro, o Lomba se incomodou ao longo da temporada, refletiu, pensou, conversou com a família e está decidido a parar
no fim dessa atual temporada. Até por isso, o Palmeiras se apressou para fechar com Bruno Bertinato, goleiro que pertencia à Portuguesa. Ele rescindiu o contrato com a Luz e chegou sem custos. Se o Bertinato deixar uma boa impressão, eventualmente nos treinos, e em uma partida ou outra em que ele possa ser utilizado, deve ter seu contrato prorrogado para permanecer em 2027 na condição de reserva imediato de Carlos Miguel. Se não, o Palmeiras vai buscar outra opção para o gol em 2027. É só importante registrar que Cauã Lima, atleta do Sub-20 do Palmeiras, é apontado como uma enorme promessa das categorias de base do Palmeiras pro gol. Ele, inclusive, tem atuado no time Sub-20 e vai ser preparado para, a médio e longo prazo, assumir uma condição de mais destaque no gol palmeirense. Só para completar sobre o Lomba, goleiro que passou por Internacional, Bahia, Flamengo e Ponte Preta. Tenho certeza que pro torcedor do Palmeiras não deixará saudade. Matheus França, lembra dele? Meio atacante que surgiu no Flamengo e foi vendido por 20 milhões de euros para o Crystal Palace, procura clubes de futebol no Brasil. E o Crystal Palace topa emprestá-lo de graça. A verdade é que o Matheus França, hoje com 22 anos de idade, virou uma grande incógnita. Na futebol inglês, ele não conseguiu evoluir. Foi emprestado para o Vasco, onde teve uma série de problemas extracampo e também não vingou. O Vasco devolveu o Matheus França para o futebol inglês. O Crystal Palace não tem planos de utilizá-lo e já o liberou para procurar clubes de futebol por aqui. Será que o Matheus França seria uma boa aposta para o seu time? Você lembra dele, né? Surge muito bem no Flamengo, fazendo gols, dando assistências, sendo protagonista no elenco estrelado. Foi por isso que o Crystal Palace decidiu investir 120 milhões de reais. Contrato com o time inglês só se encerra em 2028. O Túlio Maravilha, Elinho já é realidade no Palmeiras? Túlio, para ser bem honesto e preciso, o Elinho foi sugerido ao Palmeiras, como outros nomes têm sido sugeridos. E o Palmeiras está avaliando prós e contras, tá? Operação que custaria cerca de 15 milhões de dólares. O Cucuel. Boa noite, Nicola. O Palmeiras vai contratar alguém para substituir o Alan? Essa decisão está sendo tomada pelo Palmeiras, que está avaliando o mercado. Boa noite, Nicola. O que tem de verdade sobre Elinho no Palmeiras? Jorge, o staff do Elinho, o pessoal que trabalha com o Bertolucci ofereceu o Elinho para o Palmeiras. E esse movimento é absolutamente normal. O Elinho nem vive uma fase, tá? É titular absoluto no Toluca. Toluca que foi campeão da última Champions, da Conca Champions, vai disputar o Intercontinental de Clubes, mas o Elinho vislumbrou a possibilidade de vir para o Palmeiras para ser titular. Fase bem legal, 26 anos de idade, jogador maduro. Se o Palmeiras, que ainda não tomou a decisão, entender que vale a pena investir 13 milhões de euros, pode pintar acordo. Elinho que esteve na mira do Cruzeiro, só que o Cruzeiro acabou preferindo por contratar jogadores que chegaram de graça, caso do João, casos do Wesley e também do Lúcio. Fala um pouco sobre esse goleiro da Portuguesa contratado pelo Palmeiras. Palestra, o Bertinato é bom goleiro, tá? Ele é seguro, ele é firme, ele é um cara de nota 6,5, 7. Ele teve uma grande falha nessa atual temporada, foi no jogo contra o Paysandu. Foi inclusive o jogo que o impediu de se mudar para o Corinthians. Ele estava indo para o Corinthians... Só para contar o bastidor todo, né? O Mauro Silva, que é um observador do Corinthians, ele acompanha muito de perto os outros times, né? E ele gostou muito de dois jogadores da Lusa, do René e do Bertinato. E o Mauro fez muita força para que o Corinthians contratasse esses dois jogadores. O Bertinato tinha uma conversa avançada com o Corinthians a partir dessa sugestão do Mauro. O Mauro foi o grande entusiasta. Pô, vamos trazer. O Corinthians precisa de um reserva para o Hugo e tal. E aí o pessoal, bom, então vamos dar uma olhada nesse jogo entre Portuguesa e Paysandu. Acho até que o Bertinato soube dessa avaliação bem específica para o jogo. E foi o pior jogo do Bertinato na temporada, ele falha feio no lance do 2-2, ele acaba pondo a bola para dentro, 3-2 e a classificação do Paysandu. O Corinthians desistiu na hora de contratá-lo. Depois ele continuou na Portuguesa, fez uma série D decente, com alguns bons jogos. E acontece que para o Palmeiras acabou sendo um negócio de ocasião, né? O Palmeiras não vai pagar nada para a Portuguesa. O Bertinato custava 70 mil reais por mês a Luz. Quando eu falo ganhava, tá errado, né? É que o custo dele com impostos e tal chegava a 70 mil. Que o Palmeiras eleve o salário dele para 100, 110, 120 mil. Salário pequeno, dentro da realidade de um clube como o Palmeiras, sem custo para aquisição de atletas. Contrato só até o fim da temporada. Se ele performar bem, o Palmeiras pode ficar com ele, se não abre mão do jogador, enfim.
acho que acaba sendo uma alternativa interessante. 28 anos de idade, 1,95 m de altura e passaporte italiano. A gente Nicola, notícias do Palmeiras. O Palmeiras chegou a 337 milhões de reais com venda de atletas nessa temporada depois da transferência do Alan. O Verdão ficou com 90% dos 225 milhões de reais, tá? Vai dar mais ou menos 200 e... Qual que é o valor? 209? Deixa eu só passar direitinho. Eu já falo quanto, porque é só para lembrar, né? O Palmeiras tem como meta para venda de atletas nessa temporada 400 milhões de reais. É muito dinheiro. Mas ao que parece, essa meta vai ser batida até com alguma tranquilidade. O Palmeiras ficou com 202 milhões de reais do Alan. A operação foi fechada em 225. O Palmeiras tem 90%. Então, sobraram 202 milhões, que se juntam a 50 milhões do Facundo Torres, a 25 milhões do John, a quase 17 milhões do Kaique, 7.700 do Pedro Lima, 7,5 do Breno Lopes, 7.400 do empréstimo do Veiga e 1,5 do Luigi, também emprestado. Só para lembrar que todos esses valores que eu citei são pela parte do Palmeiras. Você soma tudo isso e chega a 336 milhões de reais, 336 milhões e 700 mil reais com venda de atletas, tá? Faltam 63,3 milhões de reais. Dá para imaginar que o Palmeiras vai conseguir bater essa meta. A venda do Alan foi fundamental e, para mim, extremamente benéfica. Nicola, e o Luiz Henrique pode ser contratado? A informação que eu tenho é de que não há a mínima possibilidade de o Palmeiras usar praticamente todo o recurso que obteve com o Alan na contratação dele, tá bom? Mandando um salve. Boa noite, Nicola. E o meu Verdão, fale a verdade. Ele vende bem. Não vende bem, ele vende muito bem. A negociação do Alan, 37 milhões e meio de euros fixos, mais 2 milhões e meio de euros em bônus, é espetacular. Detalhe, o Alan já tem 22 anos de idade. Foi a terceira maior venda da história do Palmeiras, ficando à frente do Vitor Reis e só atrás de Hendrick e Estevão, que são muito mais jogadores do que o Alan e foram vendidos bem mais jovens, né? Eu achei a venda espetacular. A Leila tinha afirmado que não venderia titulares, né? Mas nesse caso específico não tinha como não vender. Tinha que ter feito o negócio mesmo, como ela fez, tá bom? Que mais? Deixa eu pegar mais participações de vocês por aqui. Só rapidinho. Próximo gol do Palmeiras, a 1,72, futebol feminino. Palmeiras tem que contratar pelo menos mais um meia. Um meia atacante, um 10, você fala? Será? Será que não vale a pena contratar um driblador? Eu até acho que a saída do Alan vai facilitar a vida do Arias. O Arias adora jogar pelo lado direito do campo. E o Abel vinha postergando essa inclusão do Alan, do Arias na direita, para que o Alan pudesse continuar jogando. Porque se sabia que se o Alan continuasse jogando, o Palmeiras conseguiria uma grande venda, né? E o Alan tem a impressão de que não vai fazer tanta falta, mas eu acho que se puder contratar um atacante interessante, é bacana. O Palmeiras já descartou a contratação do Luiz Henrique. Segundo o Verdão, não há a mínima lógica em pegar toda a grana que você vai faturar com o Alan e que precisa pagar um monte de conta e despejar na contratação do Luiz Henrique. Gilson Jesus, o futebol virou um grande comércio, tem jogador que pede um salário, tem muitos jogadores que pedem salários astronômicos. O problema não é os caras pedirem, o problema é pagarem, né? Fala, turma, beleza? Mais um giro de notícias atualizadas, exclusivas e importantes do Palmeiras nesta semana. Porque você é a pessoa ideal para estar ouvindo o nosso conteúdo. Muito obrigado a todos, um grande abraço, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino da notificação, um grande abraço, aproveite e fui.